Olá, muito boa tarde, eu sou a Cláudia, estamos no Senhor Jacinto e este é o podcast Achas que Conheces? Vamos começar aqui pelo princípio, não vou já apresentar os meus convidados. Vou mostrar mais uma roupinha aqui da loja SK Fashion, da Alda Costa, que mais uma vez disponibilizou as coisas giras que ela tem na loja para nós fazermos aqui o nosso podcast Isto é Comércio Tradicional, não deixes de conhecer. E a dizer que este projeto tem, este podcast, o Achas que Conheces, tem o apoio do bairro comercial Caldas da Rainha e conta também com o apoio dos alunos do curso de audiovisuais da Escola Rafael Bordal Pinheiro. E agora sim vou passar a apresentar aqui os meus convidados. Portanto, aqui deste lado, vamos começar pelas senhoras, Francisco, não é? Aqui deste lado tenho a Dona Quitéria, que nem boa verdade é a Dona, como é que se chama? Graciete, mas pronto, sempre conhecida a vida toda por Dona Quitéria, já vamos explicar isto tudo. E deste lado temos o Francisco, que é o neto da Dona Quitéria. O Francisco e a Dona Quitéria com uma história já aqui muito longa. O Francisco, no início da sua carreira ainda, terceira geração, tem uma loja, uma queijaria, aqui em Caldas da Rainha, que é a queijaria Dona Quitéria, ao cimo da Praça da Fruta, portanto ali do lado, não é? Depende do lado, depende de onde estamos, sim, não é? Mas é ao cimo. Do turismo para baixo, pronto, logo na primeira esquina. É isso, não é? Que é uma queijaria de sucesso aqui na nossa cidade. Muito sucesso. Não é? Muito sucesso, graças a Deus. Mas em boa verdade é uma loja de comércio tradicional, sim, com as suas portas abertas para receber toda a gente, sim, que nos vem visitar e a todos os que, sim, vivem aqui na nossa cidade, não é? Sim, sim. Francisco, eu vou aqui um bocadinho introduzir, claro, aqui a avó e aqui a história, porque isto é que faz sentido. Temos aqui a terceira geração. E ela é que sabe a história muito melhor. O início de tudo. E eu quero muito conhecer aqui a história da Dona Quitéria. Conta-me tudo, Dona Quitéria. Como é que isto começa tudo? Ora, isto começou quando eu tinha 18 anos. 18 anos, portanto foi ontem. Eu tinha 18 anos e fui trabalhar para uma fábrica de queijos, ali é chamado Quinta da Mota. Correto. Depois saí de lá, casei, fiz a minha vida e trabalhei lá 20 anos. 20 anos? Nessa dita fábrica. Nessa fábrica. E essa fábrica era assim, quando eu moro no Valar Santa Quitéria, correto, por isso eu me chamo a Dona Quitéria, daí a Dona Quitéria. Que de Quitéria de nome não tem nada. Não tem nada, só que a minha aldeia chama-se... Espera lá que eu vou aqui pôr... Ele vai sempre cair um bocadinho, mas pronto, deixa estar assim que eu acho que a minha aldeia chama-se Valar de Santa Quitéria. Correto. Pronto. E então eu trabalhava nessa dita queijaria, que é ao fundo, cá embaixo ao fundo da ladeira, que nessa altura eu vinha a pé às 5 da manhã e acabava o trabalho às 10 da noite e ia a pé para cima. A descer ainda era muito bom, porque era a descer, para cima era a subir. Ainda hoje as pessoas dizem que trabalham muito, não é? Sabem lá elas o que é que se trabalhava, não é? Entretanto, trabalhei lá 20 anos nessa queijaria e pronto, e ganhei umas luzes, ganhei um conhecimento sobre o fabrico. Claro. Sobre as vendas, porque eu trabalhava lá na queijaria, mas vinha vender à Praça da Fruta. Correto. Que isto há 30 anos ainda vinham pessoas com os burrinhos, mas ainda a trabalhar para essa dita queijaria, para essa dita fábrica. Que não havia máquinas, era tudo à mão, era os potes de leite de 50 litros, pasteurizar o leite naquelas panelas, panelões. Conte-me lá uma coisa, ainda é daquela geração que uma sardinha tinha que dar para 3 pessoas? Não. Felizmente. Talvez houvesse pessoas da minha idade, da minha geração, que acontecesse isso. Eu, felizmente, fui criada, como disse, o meu tio era sapateiro e a minha tia era costureira. Eu fui criada por eles. E nunca faltou nada? E nunca me faltou nada. Até os ditos roçadinhos que eu tive a dizer que tinha. Sim, já vamos contar essa história. Pronto, então, eu trabalhei lá esses anos todos. Foi feliz? Fui muito feliz.
Teve uma infância feliz? Tive, graças a Deus. Claro que antigamente não tive a infância feliz que os meus netos tiveram. Obviamente, recheados de tudo, Exatamente. não é? Mas pronto. Mas em tempo dito pobre, em tempo de guerra, não é? Que era tempo de guerra, nunca me faltou nada e éramos muito felizes. Acha que nesse tempo as pessoas eram mais felizes com pouco do que hoje em dia com tanto? Sim, eu penso que sim. Nós tínhamos... Porque qualquer coisa que vinha de novo preenchia tudo, não é? Tínhamos um fato para sair, para ir às Caldas, que era a nossa saída era às Caldas, vinhamos às Caldas, ao peixe, à carne, à fruta. Tínhamos um fato novo para sair e tínhamos um para dar lá em casa. Havia 2 fatos, um para dar de semana e outro para sair ao domingo. Claro. Mas pronto, éramos muito, muito felizes. Havia aquelas brincadeiras dos miúdos, andarem a jogar à ferneca, ou os miúdos ao peão, os miúdos, aqueles carrinhos que andavam, os meus irmãos, por exemplo. E éramos muito felizes, sem dúvida nenhuma que éramos, de maneira diferente. Claro. Mas também não estávamos habituados ao que eles estão habituados. Não havia telemóveis, não havia televisão, não havia água canalizada, não havia eletricidade. Claro. E a gente à noite, o que é que fazíamos? Os miúdos, era à luz da candeia, à luz de um Petromax. Quem tivesse um Petromax já era rico. Normalmente era aquele candeeirinho. Uma coisinha, não é? E os miúdos brincavam todos. Começou a trabalhar com que idade? Eu saí da escola, tinha 10 anos, comecei a trabalhar com 11 anos. Ainda fez a 4ª classe? Ou já? Fiz 4ª classe. Fez 4ª classe. Fiz 4ª classe. E por acaso, fiz 4ª classe e fiz admissão. Admissão que era antigamente, era o 7º, vamos lá, 4, 5, era o 5º ano. Correto. Andei 4 anos na escola a fazer 4ª classe. E depois fiz admissão, porquê? Porque no tempo que andava na escola havia uma professora de manhã e havia uma professora à tarde. A professora de manhã era com quem me dava aulas, era a minha professora. Da parte da tarde era uma professora que dava aulas de admissão e que preparava os miúdos que quisessem ir estudar. Até ao 7º ano, naquela altura era até ao 7º. Então eu era muito inteligente, que ainda hoje sou, modéstia à parte. Já chegou àquela altura em que pode afirmar isso. Afirmar que sim. Afirmar e a prova está que é muito e inteligente. a prova está à vista e já lhes vou dizer porquê. E então eu, como era muito inteligente, essa professora, que era a Dona Dulce, pediu ao meu pai: a sua filha é tão inteligente, deixe-me, eu dou-lhe de graça eu ensino-a de graça, não precisa de me pagar. Ela tira a admissão e depois, se o Sr. António quiser mandá-la para tirar o 7º ano... Que era o seu tio. Que era o meu tio. Se quiser mandá-la para o 7º, até fazer o 7º ano, naquela altura já era muito bom. Posso-lhe fazer uma pergunta? Pode. Se não quiser responder, não responde. Porquê que foi criada pelos seus tios? É assim, a minha mãe era mãe solteira. Correto. Ou seja, a minha avó, mãe da minha mãe, teve 2 filhos. E a minha mãe era a mais velha, o meu tio tinha 2 anos de diferença. Quando foi para casar, o meu avô foi para Angola. Deixou-a com 2 filhos. A minha avó foi criada em casa dessa... a minha mãe foi criada em casa dessa tia, que era irmã da minha avó. Correto. Depois a minha mãe, graças a Deus, viveu com o meu pai 60 anos. Viveram bem e pronto. Tudo bem, graças a Deus, nunca houve nenhuma separação. Mas como a minha mãe era solteira e ficou grávida sem esperar, e a minha avó, a mãe do meu pai, era gancheta, era de gancho, fez uma casa a cada filho. O meu avô foi para a América e o dinheiro que lá ganhava mandava para a minha avó, mãe do meu pai. Correto. Fez uma casa a cada filho, mas na condição dos filhos trabalharem 1 ano para a casa, porque ela tinha uma grande casa, tinha muitas fazendas, tinha juntas de bois, não sei, pronto. E os filhos tinham que trabalhar para a casa durante 1 ano. Ora, eu nasci, tive 1 ano em casa dessa minha dita tia, que era tia da minha mãe, irmã da minha avó, correto, era tia e madrinha da minha mãe. Tive lá 1 ano e que eles me criaram. Eu chamava Mana à filha dessa minha tia. Eu chamava-lhe Mana, ainda hoje. Que engraçado. Hoje é a minha irmã. Só que depois, ao fim de 1 ano, o meu pai veio viver para casa, essa dita casa que a minha avó tinha feito, e com a minha mãe,
E eu depois chorava porque não queria largar a minha tia. Ah, pois, ok. E então a minha mãe e o meu pai não se importaram. E a minha tia, coitadinha também, eu era a mais pequenita, era a única, era a caçula. E então a minha mãe deixou-me lá ficar. E o meu pai deixaram-me lá ficar. Por isso eu fui criada lá. Francisco, diz-me uma coisa, todas estas histórias, Eles sabem. tu sabes isto tudo, Eles sabem. não é? Passamos muitos almoços e jantares A falar nisso. a falar A nisso. falar sabem. nisto, porque A falar, a contar histórias, tanto o meu avô como a minha avó. Sim, sim. A falar isto, nisso. não é? Portanto, a tua avó sempre partilhou com Muito, a família com eles, muito. tudo aquilo que passou. Tudo. Não tenho segredos com os meus netos nem com os meus filhos. Maravilha. Eles sabem da minha vida toda. Nem para o bom, nem para o mau. Nada. Seja o que Nada. for. Seja bom, Sabemos tudo. É, não é? Tudo uns dos outros. Porque, em boa verdade, em família tudo é mais simples se formos verdadeiros e se Sim. formos honestos. Imagina que eles têm um problema qualquer. Ou de saúde, ou de qualquer Claro. problema. Eu estou cá. Claro, obviamente. Se eu tiver um problema, eu tenho a certeza. O meu Francisco e o meu Manel também dizem muitas vezes, vó, tu não morres. Só filha, eu não sou eterno. Vó, mas tu não morres. Tu ainda duras muitos anos. Eu tenho Para vocês é 73 anos. inconcebível quase isto, não é? Ainda É nem há difícil de ideia, imaginar. nem há ideia da finitude, Não, ainda mais, bem. mais 30 anos pelo menos. É, não é? Exatamente. No mínimo. No mínimo. Então vamos lá. Então fomos trabalhar. Fomos trabalhar Vamos avançar aqui com- um bocadinho. Fomos trabalhar para aquela fábrica, tivemos lá 20 anos, aprendeu no fundo o ofício. Tudo, E aprendi tudo. tudo acerca de queijo e como é que se Sim, faz e como é que se tudo. produz e isto Tudo, tudo. tudo. E como é que passa dessa fábrica? Como é que se termina Como é que eu este ciclo comecei de 20 o meu- anos? Exatamente. Depois, o meu marido andava embarcado nos navios de passageiros, fazia 10 anos de... 10 meses de viagem e assim. E eu trabalhava Fora. lá, fora. E eu trabalhava lá. Entretanto, E a dona começámos Quitéria sempre com os filhos, sempre, os meus filhos a estudar. A minha filha é enfermeira. Exatamente. Estudou na universidade, em Exatamente. Lisboa. Que é um orgulho. Que é um orgulho. Num tempo pobre, num tempo que nós Num trabalhávamos tempo de noite de e dia. dificuldade, não é? Pronto. Entretanto, o meu marido trabalhava nos navios e nós já andávamos cansados de estar longe um do outro. Pensámos, olha, se arranjasse aqui um trabalho, vinhas trabalhar comigo e a gente tinha... estávamos mais... Os miúdos também Mais precisavam do pai. E ele ficou a trabalhar nessa dita fábrica, nessa dita queijaria, comigo. Ele andava a vender por fora, andava com um carro a vender por fora, corria quase o país quase todo, e dias diferentes. Teve um infarto, adoeceu. Teve um infarto. Teve hospitalizado muito tempo. Teve que se retirar. E eu a trabalhar. Claro. E então não podia trabalhar, não podia fazer quilómetros e quilómetros que ele fazia de viagem. Claro, obviamente. E eu pensei, nós tínhamos comprado um carro. Pensou com a mulher inteligente Exato, que é. que sou. Não é? Tínhamos comprado um carro, um Renault chamado novinho. Foi o primeiro carro que eu tive novo. Eu tinha um orgulho muito grande, tínhamos comprado um carro Tinha novo. carta de condução. Eu ainda não tinha. Não? Era o meu marido. E eu disse, pronto, então olha, vamos fazer o seguinte, vamos arranjar um lugarzinho na praça. Eu conhecia os fornecedores todos, Claro. as pessoas que nos forneciam. Todos me ajudaram. Quando eu disse a minha ideia e que pedi ajuda, eles todos me disseram, não há problema nenhum. A primeira remessa que vende, não paga. Vende aquela, paga a outra que for comprar. Ao contrário de hoje em dia, que é se Todo- quiser pôr o tem que produto, pagar tem, antes. tem que pagar. Todos sem exceção, me Maravilha. ajudaram muito. E o meu marido doente. Pois, com esta Entretanto, dificuldade. vendemos esse com carro. quantos filhos? Dois, Em casa? dois. Com dois filhos? Com dois filhos a Com com dois a estudar, filhos a estudar, eu já na escola, não é? Depois, entretanto, Claro. foram para a universidade. com o marido doente. O meu marido doente. Entretanto, vendemos esse carro novo, que era o meu orgulho, era aquele carro. Comprámos uma Renault Expresso pequenina, mandámos fazer umas vitrines pequenas, umas vitrines, sabe o que é as vitrines de pôr os queijos? Sim. Uma barraquinha com toldo, e não havia lugar na praça, nessa altura, não havia lugar, estava tudo ocupado. cheio. Que agora, que eu tenho muita pena que realmente quem queira vender na praça tenha que pagar um montante de dinheiro enorme, porque os metros vão
A a leilão? leilão. Agora é de 4 em 4 anos, eram de 2 em 2 anos. Naquela altura não iam. Claro. Naquela altura, se houvesse lugar, havia. Se não houvesse lugar, paciência, não Tinha havia. que se esperar, Mas eu, nessa altura, fui ter com um senhor que era o fiscal da praça e fui ter com o presidente de Câmara, que era o Fernando, Fernando Costa. Contei-lhe a minha situação. Claro. E ele disse-me, não tem problema, vou ajudá-la. Não havia um lugar. E ele encolheu os lugares, encolheu e pôs-me um lugarzinho para mim. Que maravilha. Consegui ir para lá. Ainda a trabalhar na fábrica ou já não trabalhava na não, fábrica? porque eu depois despedi-me, isto em dezembro, eu comecei a trabalhar para mim no dia 2 de janeiro de 1995. Impressionante. E começou a fazer os seus queijos aonde? Em casa? Não, nunca fiz queijos. Exatamente, Não. comprava ao fornecedor, exatamente. Todos os fornecedores Exatamente. me venderam e eu comprava aos fornecedores. Exatamente. Comecei a trabalhar. Em casa pus um frigorífico de 3 portas, que era para conservar os queijos que sobravam. Claro. E esse frigorífico de 3 portas Para era haver o onde a gente- mínimo desperdício possível, não é? Pronto, comecei assim. Entretanto, ao fim de, se calhar, 6 meses para aí, já tinha conseguido arranjar uma câmarazinha frigorífica e comprar um carrinho com um contentor maiorzinho. Porquê? Porque Era a única pessoa na praça a vender não, queijos? querida, não. Eram muitos, éramos 5 ou 6. Mas porquê é que eu tive tanto sucesso na praça? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque as pessoas, eu trabalhava por conta daquele senhor. Correto. Eu fazia os queijos lá trabalhava de noite e de dia, que era mesmo assim. Claro. Entrava às 5 e saía às 10, 11 da noite. Eu trabalhava lá no fabrico e vinha vender para a Para a praça. praça. As pessoas das escalas arredores só me conheciam a mim. Pois, já a conheciam. No dia em que eu vim vender por minha conta, As pessoas o outro ainda senhor ganharam foi-se mais. embora. Pois, claro. O outro senhor teve, sei lá, nem sei, talvez nem um ano. As pessoas foram todas Claro. para mim. Foram todas ter comigo, foram-me ajudar. Porquê? Porque conheciam-me, sabiam que eu era séria. Diga-me lá, Dona Quitéria, isso não acontece só porque o produto é bom? Pois não? Não. Isso acontece porque... O atendimento especial que eu tinha, e Não é? o carinho, e que eu tenho ainda hoje. Porque não há ninguém nesta cidade que eu não tenha falado Toda a gente me a dizer que ia entrevistar a Dona Quitéria e o neto, que não me dissesse assim. A Dona Quitéria sempre foi um amor de pessoa. Sempre. E às vezes nem as pessoas diziam-me assim, nem falavam nos queijos, nem falavam no produto, É não na é? pessoa. É Na pessoa, não é? Só para dizer que, por exemplo... É claro que o produto tem que ser bom. Tem que ser bom. Mas, por exemplo, chegavam pessoas... vou dizer que não dá. Chegavam pessoas à minha bancada e diziam-me assim... Posso? Pode. Fazer aqui uma coisinha? Meta no sutiã. Pronto. Fazer aqui uma coisinha, pronto. É. Agora está. Chegavam pessoas à minha banquinha e diziam-me assim: ó, Dona Quitéria, eu quero um queijo. Então qual queijo? Quero um queijo bom. Dê-me um queijo. E eu dava um bocadinho a provar. Veja lá se este é bom. É bom. Iam para casa, levavam um queijo todos satisfeitos. Quando era a próxima vez que vinham comprar queijo, diziam-me assim: dê-me um queijinho daqueles. Ora, no meio de tantos clientes, eu disse: e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu sei qual foi o queijo que eu dei à senhora? Mas como eu sabia mais ou menos os queijos que eram bons, aliás, porque nós mais ou menos tínhamos ideia do que é melhor, não é, Francisco? Claro. Do que é melhor, do que é menos Não bom. acho. Claro. Eu disse: olha, eu acho que foi este, não tenho a certeza. Pensava a Dona Quitéria, não dizia, pensava. Não, eu dizia à senhora. Eu acho que foi este. Eu acho que foi este, não tenho a certeza, mas veja lá se não foi. Sempre verdadeira e sempre sincera. Faz parte do negócio, disse sempre aos meus netos: não quero me enriquecer. Porque querer enriquecer de repente é um erro enorme. Ser sincero com as pessoas, porque os queijos, há alturas que vêm bons, há outras alturas que não vêm tão bons. Claro. Ora, se nós sabemos que o queijo não está tão bom como a senhora levou a semana passada, eu não vou enfiar o queijo assim de qualquer maneira. Claro. Eu vou dizer: olha, prove porque ele não está tão bom. A semana passada estava melhor. Então prove, se não gostar eu arranjo-lhe o idêntico. E a pessoa prova e diz: realmente tem razão, arranjo-me um parecido. E eu dava um parecido, eu dou um parecido. Então pronto,
temos este sucesso todo aqui a vender na praça. Sim. Toda a gente conhece a Dona Quitéria, Sim. não há ninguém que venha à Praça da Fruta que não conheça a Dona Quitéria, que não saiba, Sim, sim, não é? sim. Como é que passamos de uma banquinha da praça para uma loja? A banca da praça nunca saiu de lá. Está lá Ainda hoje lá estive. Ainda hoje lá esteve. Ainda hoje lá Sim. esteve. Pronto. A, É isso. a Agora banca já da não é banca, agora é a relote. relote, porque depois, entretanto, depois o doutor Tinta Ferreira, vários passaram pela Claro. Câmara, eu fiz um pedido à Câmara se podia pôr uma relote, isto já há uns 10 anos ou 15, se podia pôr uma relote, eles disseram que sim, que ainda era lá em cima, em frente à loja, Que giro. a relote. Onde é a loja hoje? É, a loja depois hoje. é que passámos cá para baixo. E então eu, como era muita chuva, e sabe que os nossos claro. produtos precisam Claro. minimamente. Claro, obviamente. Depois começou a vir as atividades económicas, Sim, depois a seguir obrigatoriedade, veio a claro. ASAI, mas eu ainda sou do tempo das atividades económicas que iam ver o produto, estava em condições, Claro, não claro. estava. E eu As com medo, validades, aquelas coisas todas, claro. tudo rotulado, claro. com a validade, tudo do que é feito, o que é que leva, todas as Exatamente. competições. Até porque estamos a falar aqui de produtos É muito parecido. muito possível, Sim, não é? sim, E que mal aconselhado ou que não se não soubermos aquilo que estamos a vender, podemos pôr aqui em causa A saúde pública. a saúde pública, não é? Sim, porque repare uma coisa, antigamente era tudo mais genuíno. Claro. Não havia tantas composições, não havia Claro. tantas. Não levava tanta coisa. Tanta não é? coisa. Antigamente, nós sempre trabalhámos diretamente do produtor. Claro. Sempre, sempre, Claro, sempre. claro. Ainda hoje. Ainda hoje o maior parte das o coisas meu são marido direto. vai 2 dias por semana. Um vai a Castelo Branco, outro vai à Serra da Estrela. É dele. 75 anos vai Só. duas vezes Anda por semana. 600. É o teu avô É. que vai buscar os queijos É. para a queijaria? Sim, E anda para- e para a 600. relote? Sim, Sim. sim, sim. Ah, que maravilha. Porque são clientes, são fornecedores de há 30 anos. Claro. Que já morreu o avô. Claro, E obviamente. que o Já pai- passou para o pai E que o agora pai já está no filho. velhote Claro. e agora está o filho. Claro. E netos, que é o Claro, meu caso. Que é o seu caso. Pronto. Exatamente. Então nós, como tínhamos que dar mais condições, o negócio depois começou a expandir mais. E nós tínhamos que ter condições. Correto. Eu não queria correr o risco de chegar ali uma fiscalização e dizer-me assim, não, o senhor não pode estar aqui porque não tem o frio. Obviamente. que- E a pôr que em deve- causa o sustento de uma O família. sustento de uma família. Entretanto, pusemos a relote. Entretanto, tínhamos a relote, lá está. Eu era muito amiga, e algo eu tinha hoje está com Alzheimer, é uma senhora que eu era muito amiga dela, que era os donos do prédio onde temos A queijaria. a queijaria. E estava lá a loja dos 300, primeiro foi a loja dos 300. Lembro-me bem, E sim. depois foi para lá outro negócio qualquer. Não te chegou a estar lá uma imobiliária? Não era Não sei. imobiliária? Na imobiliária. Ah, não, era compradouro. Comprador, uma coisa do género, exatamente. E a senhora, eles são de Alcobaça, esses senhores, ainda são vivos os dois, têm 90 e tais anos. E a senhora chegou ao pé de mim e disse assim, Dona Quitéria, vá para a minha loja. Foi a senhora que lhe propôs? Foi ela que me propôs. Vá para a minha loja com o seu negócio. Aquilo era tão bem entregue em si. E eu falei com o meu genro já trabalhava comigo, porque o meu genro é licenciado em gestão de recursos humanos. Que maravilha. Mas Sempre trabalhou comigo. Já, O teu pai? Eu tenho 26, já há 27 anos. Sim, né? sempre trabalhou Isto- comigo. Veio trabalhar comigo antes de trabalhar na licenciatura dele. Ele é licenciado. Claro. E veio trabalhar comigo e gostou muito do atendimento ao público. Ele também é assim muito... Claro. É uma pessoa de que é dada, é uma pessoa é muito muito dada. E essa senhora, a senhora e o marido, disseram-me para eu ficar com a Com a loja. loja. Eu a ainda casa? estou... Não, depois chamei o Falou meu com o seu marido, marido? chamei o meu marido, E ele? falei com o meu genro. E ele, o que é que ele lhe disse? Ele nunca me ia à mão de nada. Tu é que sabes. Era? O negócio é Ainda teu, hoje ainda hoje é. E então, ainda hoje, estamos a pagar a mesma renda que começámos. Já os Maravilha. meus senhores. Nunca nos aumentaram a Que renda. maravilha. E outro dia, ele estava lá, o senhor já é velhote, só tem uma filha, e andavam lá, e a minha filha disse-me assim, mãe, andava aqui o senhor, esquece-me o nome dele, tem o senhor Osório, andava aqui o senhor Osório com uma senhora, sabe que eles vão vender o prédio?
E eu entrei em contato logo com ele e disse-lhe, Claro. a minha filha viu, será que estão para vender o prédio, estão para vender. E ele disse, não, dona Quitéria, quando nós quisermos vender, a senhora é a primeira a saber. Maravilha. Maravilha. Até hoje. Porque há uma cumplicidade e Muito, sempre houve uma muito. verdade e, Sim. não é? E uma seriedade nas E o coisas. respeito. Claro. E o respeito. Imagine. Quem é que começou a loja? Portanto, é a Fui eu. dona Quitéria Fui eu. que vai para a loja. Fui eu que fui para a loja. Com o seu genro. Estava Com o entre meu a loja e genro. a praça. Continuava a fazer praça Eu todos os tinha. dias. E a loja. Eu tinha. Então, o seu genro estava na loja. Na loja. Como até Sim, hoje. até Exatamente. Com uma funcionária, ou com duas já. E eu estava cá e lá. Andava- Eu estava na Onde relote. fosse preciso. Onde fosse preciso. Estava na relote com outra funcionária, ou com duas, cheguei a estar com duas, ou estava, tinha que ser duas ou três. E ele estava lá em cima. E depois era assim, eu precisava de coisas cá em baixo, ia buscar lá acima. Eles precisavam lá em cima, vinham buscar cá abaixo. E fizemos sempre assim, este negócio foi sempre feito assim. Sempre, ainda hoje é assim. Maravilha. Tudo em família. Tudo em família. Vamos introduzir aqui. Entretanto, Diga. os meus netos eram pequeninos, Exatamente. cresceram Foram conosco, crescendo. com o negócio. Claro. Então eu dizia assim, para eles não darem na brincadeira, quando era o sábado, eu dizia assim, venham ajudar a avó dá uma nota. E eles iam? Eu hoje, Estava a dizer os valores. eu hoje sou responsável. Portanto, toda a gente ali. Ele é engenheiro, ele tem uma licenciatura. Engenharia, Gestão industrial. gestão industrial. O Manel tem curso de cozinha, andou também no curso de cozinha. Conclusão, Mas toda a gente trabalha ali. todos trabalhavam ali. Ao sábado vinham trabalhar todos. Ao domingo, às vezes, também vinham trabalhar. E o Francisco ia para a universidade à segunda-feira. Então eu dava-lhe uma notinha de ele trabalhar e dava outra notinha para a universidade. Claro. Para Para incentivá-los ajuda. Exatamente, a trabalhar. exatamente. Conclusão, incentivei-os tanto e tão pouco que hoje Então, são licenciados e Hoje estão está ali. aqui ao meu lado também. É verdade. São licenciados e estão lá. E estão lá. Eu às vezes digo assim, fiz bem, fiz mal, mas eu tenho muita confiança no negócio e nas pessoas, porque isto foi de geração em geração. Eu tenho miúdos, pequeninos, que iam lá e eu dava um bocadinho de queijo a provar. Hoje em dia são adultos e estão lá a comprar os seus queijos. Chegam lá e dizem-me assim, muitas vezes chegam lá e dizem-me assim, não me conhece. E eu assim, porque são já, claro, já cresceram, já foram para já se claro, casaram, já têm claro. filhos. E eu digo assim, a cara não me é estranha. Olha, eu sou a neta daquela senhora, ou filha daquela senhora, a quem a dona Quitéria dava um bocadinho de queijo que me sabia tão bem. Que maravilha, que maravilha. É verdade. Que maravilha. Isto é a realidade. Vamos aqui introduzir o Francisco na conversa. Portanto, não precisamos de grandes introduções, porque é o que é, não é? É o que é. Porque já está mais do que É introduzido. verdade, foi uma boa introdução. Foi. E eventualmente, pela melhor das razões, não é? Vamos acreditar que pela melhor das razões. Deixe-me ainda dizer-lhe Diga, uma coisa. diga. O meu marido nunca quis computadores, teve uma série deles. O computador dele Obrigada. Estamos na meia hora. O computador dele era um bloco onde ele punha os apontamentos do que devia, do que não devia, do que comprava, tinha que comprar tudo. E tudo certinho, E sempre a vida toda. quando nós entregámos o negócio, o meu Francisco foi buscar, ia lá, ter com o avô, para o avô ensinar, e tirar apontamentos desse tal dito bloco. Trouxe muitos apontamentos para em casa depois passar para o computador e ver como é que o avô fazia. Andámos um ano e tal. E é assim, Francisco. É assim que tem que aprender com os Não, velhos o que eu antigos. pergunto é, ainda hoje, se calhar já não é num caderno, já é numa folha de Excel, aquela técnica que o teu avô tinha, o que é que devemos a quem, os fornecedores, não sei quem, não sei quantos. Faço exatamente como ele fazia. Como ele fazia. Exatamente como ele Sim. fazia. Acho que devemos sempre aprender. Ele que teve tantos anos no negócio, não é? Foi aí ele é que fazia essa gestão toda. Quando entramos nós, tentei ir ter com ele, aprender o que ele tinha para me ensinar. Ainda hoje aprendo muito com ele. Diz-me lá uma coisa, Francisco. Portanto, a tua mãe é enfermeira, não é? Sim. O teu pai também É licenciado em Gestão de licenciado Recursos Humanos. Em Gestão de Recursos Humanos. Tu tiras a tua licenciatura em... Engenharia e gestão industrial. Mas porque tiveste que ir, Não, Porque na senão altura não quis mesmo. irias. Eu quis mesmo tirar. mas sempre com um pé cá, um pé lá. Sim. É, Eu isto ia- é a impressão que eu durante a- tenho. Durante a semana ia para a universidade, chegava à sexta, trabalhava sábado e domingo
ganhava o dinheirinho para gastar as minhas coisas lá. Claro, claro, e bem, porque nós trabalhamos é para ganhar o dinheirinho, não Exatamente. Depois é? ia estudar outra vez. 3 anos estive a estudar. Por gosto ou porque... Eu gostei muito de tirar o meu curso. Sim. Mas é aqui na É aqui que ele se sente realizado. que encontro o que eu gosto mesmo de fazer, o meu ofício. Diz-me Eu lá uma gosto coisa, Francisco, tu és um exemplo destas gerações mais novas que às vezes de alguma forma se envergonham um bocadinho da história dos avós, não é? De terem sido muito pobres, de terem passado grandes dificuldades, de terem, e portanto ainda há aqui um bocadinho, eu acho que estamos a ultrapassar isto graças a Deus, Sim, sim. porque as pessoas cada vez mais e felizmente têm muita noção de que o que foi no passado nos fez levar àquilo que nós somos hoje. E as nossas raízes. E às nossas raízes. Mas tu és completamente a antítese disto tudo, que é, tu tens um orgulho absurdo daquilo que a tua avó construiu, Sim, daquilo que o teu sim. avô construiu, não é? E tu não pensas a tua vida de outra forma. Não. Claro que houve uma altura quando acabei o meu curso que pensei em empregar na área, mas quando os meus avós disseram que se queriam reformar e o meu pai juntou a mim, ao meu irmão, à minha mãe. E isto foi uma disse, conversa em casa, sim. à mesa, Tudo em Estamos a casa. falar várias vezes Tudo antes junto? de decidirem Tudo em. reformar-se. Eles moravam na Marinha Grande. Pronto. E depois compraram aqui o apartamento para virem para cá para estarem mais perto do negócio. Isto foi aquela conversa em que vamos lá ver o que é que vamos fazer da nossa vida. Portanto, os avós querem se reformar. E o meu pai disse, ok, eu vou assumir o negócio Exatamente. dos vossos avós. Vocês o que é que querem fazer? E eu e o meu irmão nem pensamos, vamos todos. Vamos Vamos todos. todos juntos, vamos todos trabalhar em família e dar continuidade Opa, que ao que os maravilha. nossos avós construíram até hoje. Isto é um orgulho, não é? Dado na arquitetura. É, e só assim é que se vai longe. Mas isto é um orgulho. Não pensamos a riqueza, não pensamos bens materiais Não, a riqueza já tem a senhora, que é ter a sua família toda ao seu ao lado. nosso lado. E dar-nos todos muito É ou não bem. é? dar-nos Isso todos- é a maior riqueza que tem hoje em dia, verdade ou Exatamente. mentira? E tenho uma neta, que é filha do meu filho, que é psicóloga clínica, também fomos nós que lhe demos o Também curso. trabalhou nos queijos. E também trabalhou nos E também queijos. trabalhou nos queijos. Trabalhava como os primos, exatamente igual. Ela estava na universidade em Lisboa, estava no Egas Muniz, mas ao fim de semana ela vinha e ia trabalhar para os queijos, que era para levar a sua notinha para a semana. Para a semana. Eu quero saber uma coisa. Não sei quem é que me vai responder a isto. Porque isto é muito giro trabalhar em família, mas isto nem sempre é um mar de rosas. Verdade ou mentira? É Verdade, duro. verdade. nem Mas, sempre é um mar de mas rosas, Ana, está que é cá a avó e o avô. Para dizer assim, calma que nós vamos resolver. Nem tudo é bonito, nem tudo. Eles também não têm problema. Nunca tiveram, graças a Deus. Nunca tiveram problema em comprar, em pagar, em vender. Nunca tiveram problemas de dizer, pá, agora vou comprar, mas não tenho Como é que dinheiro. faço isto? Nunca, Claro. não, querido, nunca tiveram não, problema só nenhum. isto é- Nunca, graças a Deus. Mas, entre irmãos, o pai é uma tondoca, o pai é muito boa pessoa. O pai é uma tondoca. A mãe é mais. A mãe é mais. Que coisa É, maravilhosa. a mãe é A mãe é mais A mãe é mais risqueira. dura. É, a mãe Ok. é. A mãe a que mãe é vai mais aos fins de Ela também- semana ajudar. Vai. Minha mãe trabalha Sim, durante a sim, semana- sim. No hospital? Não, Não? no Centro de Saúde da Marinha Grande. Ah, ok. Mas ela Nós chegou a vivemos- trabalhar no hospital Há ou não? 20 e tal anos. Pronto, eu tinha Trabalhou, essa ela ideia. fez especialidade no hospital. Pronto, eu tinha essa ideia. E depois vem ao fim de semana a ajudar. E Durante a depois. semana. Eu conheço quando não está bem. E quando isto não está fácil? É o que eu quando tô- o é pai co- está desavindo com o filho? É o que eu estou a quando- dizer. Como é É que o que eu se faz? estou a dizer. Como é que se faz isto? Eu conheço quando eles não estão bem ou qualquer coisa. Eles também mostram logo. Pois, não, Pronto. também não há Eu mentiras ali, Eu não não é? preciso de olhar Não há para para escolher. ele, eu olho para diz ele assim e... umas palavras feias e coisas? Não. Ou não. 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 Sempre na... Respeitinho. Sempre... Não, Muito não respeitinho. dizem nada de mal. Pronto. Nenhum deles. Foram sempre muito respeituosos nesse aspecto, Claro, não claro. se falam mal uns aos outros. Não, Claro. Só se for sem eu Exatamente. eu ouça, não. Frente à avó, não. À frente Mas da avó, quando eu nada ve- disso. mas quando eu Frente à vejo- avó, senão vamos ter aqui um problema para resolver, não é, Mas, dona sim, Quitéria? sim, mas quando eu vejo que eles não estão bem um com o outro, eu digo, o que é que se passa? Estou sempre a dizer. Atenção, e isto é muito importante, é que estarem atrás de um balcão
num estabelecimento, zangados uns com os outros, ou de mau humor, As pessoas perceberem isto. não dá. Não dá. Não dá. Eu ainda hoje tive uma senhora lá embaixo, que ia lá sempre aos queijos, e diz-me assim, você no sábado não teve cá, que eu no sábado saí. Porque agora comprámos uma autocaravana de vez em quando. Vamos. Pelo amor de Deus. Já merece. Não é? Não, já merecem tudo. E então, Faziam aquilo que lhes apetecesse, não é? e então a senhora disse-me assim, olha, fui lá acima. Quem é que conduz a autocaravana? Diga-me lá. É o meu marido. Ah, é? Pronto. Eu Parece conduzi, que eu estou a ver a eu Dona conduzia, Quitéria eu a conduzia um caminhão, eu conduzia uma caminhonete grande. Acredito. Eu conduzia uma caminhonete grande, porque era um contentor enorme, Claro, né? Eu conduzia, fui sempre conduzir, sempre, eu Claro. de manhã sempre conduzi. E essa senhora disse-me assim hoje, que eu achei muito engraçado, olha, eu vou lá acima, sabe porquê? Vou ver os olhos dos seus netos. Ai, que maravilha. Então, ainda bem. Pois é, ver assim, os olhos mais dos seus babado netos. aqui, isto é impossível, Francisco. Vou ver os olhos dos seus netos, que eu gosto tanto Mais deles. mais babado que, Ela é muito. que esta avó, Ela não é? é. Foi a avó que criou? Foi a avó que criou porque Não, também não. tinha que trabalhar? Não, Era não. sempre Opa. aos domingos só. Era aos Íamos fins de todos semana. domingos. Aos fins de semana, Mas os pai- netos. Os avós também trabalhavam muito, não é? Não, mas Portanto, aos domingos eles começaram a ficar em casa. O meu pai e a minha mãe iam fazer o domingo. Chegámos a ir a A feira para as Lisboa, galinheiras. chegámos a ir a Lisboa. Lisboa, vender no mercado de Então nós ficávamos Lisboa. com os meus avós. Íamos para lá às 3 da manhã e depois eles vinham-nos buscar às. Fazíamos aqui o mercado ao 5 da domingo tarde. e fazíamos em Lisboa, fazíamos dois. Fazíamos em Lisboa, saíamos às 3 da manhã de casa acredito. para ir vender para Lisboa e a minha filha nessa altura chegou a ir lá grávida dele. Maravilha. Já era enfermeira Claro. nessa altura. Diga-me lá uma coisa, retomando a nossa conversa, quando aquilo lá em casa está desavindo, como é que fazemos? Sentamos e conversamos? Nunca, isto Porque é mesmo... isto acontece também, não é? Sim, sim, mas nunca Isto, aconteceu quer assim dizer, uma coisa que claro, se diga assim. claro. Epá, estou assustada porque eles não se estão a dar bem. Claro. Não, porque lá está, porque o meu genro é de um feitio Maravilhoso. maravilhoso. É assim, ele é reservado, ele escuta, Claro. ele não responde, que ela está para não haver problema. Claro, aquela- o Manel, aquela o coisa. Francisco é mais caladito, o Manel é mais... é mais... O irmão. O irmão. E então o pai às vezes não lhe responde, não lhe diz nada, que é para não ir mais longe. Então é tudo calminho. Acaba ali. Acaba ali. Acaba Graças ali. a Deus até a data Francisco, acaba ali. diz-me lá uma coisa. Tu és um miúdo, eu conheço-te muito pouco, portanto até nos conhecemos para sermos aqui verdadeiros e sinceros, porque efetivamente isto quando temos uma porta aberta não temos muito espaço Não há tempo. para ir aos sítios, não é? O que é uma pena porque eu acho que, vou-lhe dizer sincera, cada vez tenho mais vontade de vez em quando dizer assim, não, apetece-me, vou lá e vou Ajudarem comprar o os comércio tradicional. Pronto, é isto. É, eu acho muito bem. E nós conhecemos aqui nas formações do bairro Comercial comercial Caldas da Rainha, a digital, exatamente. E eu tive logo muita vontade de que o Francisco, e isto então é o sonho tornado realidade, que era a terceira geração vir com a primeira geração. E tu tens um orgulho desmedido por este negócio e tu gostas verdadeiramente daquilo que fazes. Mas tu tens uma visão já mais abrangente da coisa, a não é? tecnologia, essas A coisas. tecnologia. Sei que tentamos sempre renovar, inovar, mantendo ao mesmo tempo a gênese do negócio. Que acho que é Porque muito tu importante percebes que manter. vivemos numa cidade e num tempo em que é preciso irmos agarrar as nossas origens e aquilo que nós somos verdadeiramente, E reanimar o nosso comércio. local, Local, tradicional, tradicional. e sim, porque sim. é isto que acrescenta valor aos voltar nossos a- negócios, não é? Sim, à cidade, isto é muito bom para a cidade. Vêm pessoas de Lisboa, Para vir aos vêm seus pessoas do queijinhos. Porto, vinham pessoas da Figueira da Foz, um casal de velhotes, comprar os nossos lagartos das Caldas. Vinham esses senhores, que não sei se eles agora se já faleceram ou deixaram já o tempo que nos vejo, mas vieram anos e anos e anos buscar os Como é nossos que lagartos. tu olhas, porque eu sei que com a tua idade não se tem a noção da finitude e ainda bem que não tem, nem tem que ter, porque quando começamos a ter essa noção é muito mais dura, a vida torna-se mais dura, Sim, ou não sim, é, sim, Dona sim, Quitéria? sim, sim. Pronto. Mas tens a outra versão que é espetacular com os teus 26. com os teus 26 anos, que é de tenho uma vida para fazer tudo. Assim, olhares a longo prazo,
eu diria, num prazo máximo de 10 anos, onde é que tu gostavas de ver a Dona Quitéria? Dona Quitéria. Sim, dizes assim, passámos de uma lojinha... O nosso objetivo é sempre, o meu pai diz muitas vezes que a nossa casa-mãe é aquele cantinho da praça. Correto. E aí queremos sempre ter aquele cantinho. Mas queremos gostavas de expandir? ter outros projetos. Nunca pensámos em ter outra loja, mas sim ter outros projetos paralelos. Sim, fazer provas, fazer esse tipo de coisas que enalteçam também os produtos que vendemos ali. Exatamente. Ou ter um espaço de eventos, por exemplo, ou sim, não é? nós começámos em 2022, em junho, e nestes 3 anos temos estado a trabalhar nesse sentido. Claro. Sempre a manter a casa, acho que é muito importante, e não nos podemos esquecer de onde é que começámos, o que é que os meus avós construíram, onde é que começaram, e que aquilo é efetivamente a nossa cara e a nossa essência. E o sustento de toda uma família? Destas famílias todas. Pois, exato. Sim, de várias, do sustento o de meu, toda a família. O nosso, graças a Deus, agora estamos reformados. Mas, por exemplo, ele vai constituir, se Deus quiser, a família dele. Vai fazer. Claro, embora dele. Pronto, o irmão igual, a mãe e o pai igual. Cada um, a minha filha tem um trabalhinho dela e isso tudo, mas vai ali ajudar e movimenta, não é? Pronto. Tem uma irmã com 15 anos que está a estudar, possivelmente, se Deus quiser, também, não digo que ela vai trabalhar para ali, mas tem contribuir no fim de semana, nos feriados. E diga-me uma coisa, Dona Quitéria, honestamente, acompanha esta visão do seu neto completamente de irmos para a frente, de inovarmos, de fazermos diferente, de acompanharmos os tempos. Sim. Mas nunca esquecer aquilo que nós somos. E de onde viemos. Porque repare uma coisa, nós compramos diretamente ao produtor. Claro. Eu tenho uma fábrica que me fornece queijos, que quem lhe deu a mão entre aspas, eles tinham uma vacaria e pensaram em fazer uma fábrica, que é a Flor do Val, e eu incentivei-os muito, são meus vizinhos, são da idade da minha filha, e eu disse, façam que eu vendo os vossos queijos. Não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima coisa. Eu vendo os vossos queijos e eu ajudo-vos a vender. E começaram, os queijos são... Estamos a falar da Flor do Val. Da Flor do Val. Os queijos... Hoje em dia é um monstro. Exatamente. Os queijos são... debaixo dos meus avós. Começaram com nós a vender, ou seja, quem lançou a Flor do Val ao mercado fui eu. Foi a Dona Quitéria. Fui eu. Eu disse, olha, leve estes, tem uns vizinhos meus, são da idade dos meus filhos, são bons, maravilhosos, e foi começar. E é uma das melhores, se não a melhor parceria que temos. A melhor parceria que temos. Hoje em dia. Não só de amizade, mas de negócio também. Sim. Não é? Nós olha, domingo para lá vou eu para um almoço para cá. Vamos, estamos sempre. Estamos sempre juntos, sempre juntos. Portanto, eu não só ajudei os meus filhos e os meus netos, como ajudei aqueles meus, portanto, amigos e vizinhos. Como toda a gente que se queira unir a si pelo bem. Eu tenho funcionárias que trabalharam para mim muitos anos, que uma fez uma charcutaria, começou a fazer chouriços e pais, não sei o quê, nós compramos o produto dela. Ainda hoje em dia. Melhor ainda. Que maravilha. Nós compramos. E imagina, qualquer pessoa... Tive uma funcionária há muitos anos também, que me foi pedir trabalho quando fechou a Rol. A Rol não, a Secla. E ela foi-me pedir trabalho, e eu dei-lhe trabalho. E ela tinha se inscrito no Montepio, gostava muito de ir ser auxiliar no Montepio. Trabalhou para mim 15 ou 16 anos. E então foi chamada, ao fim desses 16 anos, foi chamada para o Montepio. E ela veio para mim a chorar e disse-me, Graciela, fui chamada para o Montepio. Era uma coisa que eu gostava tanto. Não tens problema. Foste chamada, queres experimentar, estás à vontade. Sai já amanhã, não tens problema nenhum. Saiu. Agora aquilo acho que não está muito bom. Já lhe disse. E já disse a eles, vão buscá-la. Diga-me uma coisa, Dona Quitéria, a vida dá-nos aquilo que nós damos à vida? Dá. De certo modo, se não fizer por ela, ela não cai do céu. Exatamente. Nós temos que fazer por ela.
Mas a vida retribui. retribui. Sempre, imagina, sempre que faço o bem, é retribuído em dobro. Eu acho, tenho esta fé, sou católica, não sou praticante, mas sou católica, mas se eu praticar o bem, eu não tenho medo que o mal venha, porque eu pratico o bem, Claro. eu faço o bem. Claro. Eu sou incapaz de enganar uma pessoa. Claro. Eu sou incapaz. E eles igual. E foi isto sempre E é que eu isto, disse. Francisco. Acho que é isto. E a vida é isto. É o que aprendemos cá. Sempre, eu Cá, disse Roquitéria. sempre. Eu disse Claro, sempre a Roquitéria. ele, disse. É O verdade, que é bom. Para nós é bom, a mentira tem perna curta. Do que é que nos interessa a nós? Estar a enganar uma pessoa e normalmente quando se engana não se engana os mais espertos. É Exatamente. sempre ou as crianças ou as pessoas que não sejam espertos também, mas têm menos, vulneráveis. são mais vulneráveis. Claro. Se nós ficamos com uma consciência tão pesada, eu acho. Francisco, temos tanto a aprender e tantas pessoas tinham tanto a aprender com pessoas boas como a tua avó. É verdade. Sim. Não é? Muito. E eu tive a sorte de poder aprender a vida E tu toda com tiveste a sorte de. ela, com o meu avô, Não é? com os meus pais e com os meus irmãos também, com a minha família toda. Todos E eles, portanto o todos sucesso eles. está conseguido. Está. Está conseguido se eles tiverem saúde, não é? Claro. Se tiverem saúde, se a Vão saúde, ter, se Deus se a quiser. saúde os acompanhar, nada lhes faltará, porque eles estão na vida completamente autónomos e sabem o que fazem. Maravilha. E basta só eu ter o Maravilha. feedback dos clientes dizer-me, você Que tem ali, maravilha! você de tem ali uma conversa, família Dona maravilhosa. Quitéria, que bom, que privilégio e que tantos ouçam este podcast, por favor, e que o mundo se torne um mundo um bocadinho melhor, não é? Porque efetivamente Sim. é isto, vale a pena quando vivemos uma vida assim, uma vida de bem Sim. Sim. com os outros, não é? E nunca- isso e depois eu- reflete-se em e tudo, é o nos que eu nossos digo a eles. negócios, Sim. não é? Com E a nossa não nos família. envaidecermos. Exatamente. Que me interessa a mim ter um património. Eu sou a mesma pessoa. Maravilha. Eu tenho um património, graças a Deus tenho. Mas filo. O meu património, estamos a falar numa casa, Claro, pronto. obviamente. Não tenho um. Obviamente. Pronto. Tenho Tenho uma casa, tenho. Pronto. Eu filo, eu e o meu marido, mas foi com honestidade. Se eu pudesse vender por menos 20, não vendia por mais 10, eu digo isto montes de vezes. Filho, se tu ganhas 10% e que vendas 200, tu vais ganhar 20. Se tu ganhares 20%, mas só vendes 100, tu vais buscar os mesmos 20. E é assim, Francisco, na loja? E ganha... É a aprendizagem. É a aprendizagem. Paulo. E ganha fama. E as pessoas dizem, olha, vamos ali porque é bom e não é muito caro. Não, eu tenho as pessoas a dizer não vou ali porque é bom. Eu vou ali porque eles tratam-me tão bem que eu não quero E é ir a outro verdade. sítio. E é verdade. E é Ainda bem verdade. que é assim. E é verdade. Foi esta a semana toda, foi esta a conversa. E é Nós verdade. trabalhamos nesse sentido. Francisco, Felizmente. vocês trouxeram qualquer coisa aqui para o pessoal todo Sim. que faz este A Sara podcast. já conhece. Eu vou convidar o Francisco, aqui o... A Sara conhece bem. O Afonso. Pronto, quer dizer, já vamos aqui com a hora avançada, não é? O Vítor, a Miriam, a Sara, a virem aqui. Ah, e está o Manel também a ver-nos, exatamente. Vamos convidar a virem aqui todos, por favor, ter connosco. Não sei se vamos caber todos na câmara, se não vamos. Não sei como é que isto vai correr, Apertadinho. se não vai. Mas tudo Apertadinho, apertadinho. tudo vai, tudo. Eu vou-me levantar. Eu vou-me levantar, a Sara fica aqui. Isto é o quê? Miriam. Estão a gravar o terceiro hoje? Estamos a Epá, se gravar, calhar- não, o quarto hoje já. Quarto? Pois, por isso é que Já eu é o já quarto não, já não estou. Pôr as forcinhas. Será que isto vai aparecer? Será que isto vai dar a Provavelmente. coisa? Não Sei temos lá. ninguém atrás da câmara hoje. Vira, já te vira a coisa. Vira coisa. Olha, Tá, Nossa, e o Manel. Posso abrir? Pode. Posso? Então, vou aqui abrir. Se a minha mãe visse esse nome, então. mas Foi? a filha está muito A gira. fita está linda. A fita está linda. Portanto, queijo Santa Quitéria. Temos a Dona Quitéria, temos o Francisco. Que é a Dona Graciete. Que é a Dona Graciete. É nome artístico. A nome artística é famosa, era o que eu estava a dizer. Vejam bem isto, eu não sei se...
Só coisas Dá para boas. ver. Epá, vocês. Para repor a força aí da malta. Para repor a... Dizem eles E para vai. repor a força. A esta altura eles nem sabem o que é que estão a fazer, que o pessoal está aqui todo esganado de Fome. Queijinho que for do balde, choricinho também da zona. Jesus. choricinho. Isso era alcobaça. Pai, não sabemos o que é que devemos dizer a estas Nada, pessoas. obrigada. Um obrigado enorme. Muito mesmo. Obrigada. Francisco, Dona Quitéria, Obrigada. foi um prazer. Obrigado do fundo do coração. Prazer Obrigada. mesmo. Muito obri- Olha, Mesmo do fundo do coração. muito sucesso para vocês Muito todos. Para todos, para a cidade. Muito E sucesso. que tenham muitos anos de vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Muito obrigada. Mais 30. No mínimo. Ela, não, no mínimo. Obrigada. Nós é que... Ai, desculpa, meu amor. Francisco. Nós é que agradecemos E e... até para a semana. Agora não temos ninguém para desligar aqui o... Até à próxima semana. Francisco, Dona Quitéria. Obrigada. Vão à loja. Dona Quitéria, ao cimo da praça. Ao cimo da praça. Querem dizer a morada? Para... Praça da República, número 60. Pronto. É quando Praça se da vai para o, República, quando se número vai 60. para o termal. Quando se vai para o Exatamente. termal. Na esquininha. Na esquininha. Também, eu sei que estamos aqui a construir alguma coisa a nível do digital, para começar aqui no digital, não é? Mas depois, quando tivermos novidades, vens Depois vem cá. anunciar. Vens cá novamente. E online para eles têm uma anunciar. lojinha que podem têm que comprar uma loja perto de casa. Podiam fazer uma venda. Eu estou sempre a dizer, eu sou, não tenho não. Não é nada. Mas online eles podiam A vender. avó sempre a inovar, a avó sempre a inovar. Oi, cuidado, não cuidado, caia. não Porque às caia, vezes pelo amor de vêm, Deus, não, não às vezes faça vêm isso. clientes que são imigrantes e às vezes dizem, então vocês não enviam online? E eu disse, olha, os meus netos podem, eu não. Eu não. Muito obrigada, até para a semana.